Atenção, bom dia, gente. Alô. Bom dia. Bom dia, vamos começar? Vamos. Por favor de chegar até mais para frente um pouquinho, porque vai ser no gogó. Então, quanto mais perto da gente estiver, melhor. Bom dia a todos. A Federação Colobofilia Brasileira agradece a presença de todos e vamos dar início a duas palestras que nós vamos fazer. Então, eu queria chamar... Bom, antes eu queria só fazer um comunicado, que nós fizemos contato agora com a família lá do Davi, que é o presidente da federação, e a informação é que ele está bem, está repousando, mas já está sem dor, e agora vai fazer lá os procedimentos necessários para dar continuidade lá à saúde dele. Mas está tudo bem, a informação é boa, tá certo? Então, eu queria chamar nesse momento o Dr. Carlos Augusto, que chegasse aqui para frente, para que ele fizesse a apresentação do nosso primeiro palestrante, o Dr. Adriano de Oliveira Torres. Pode fazer a apresentação e chamá-lo. Bem, meus amigos, eu acredito o seguinte: nós temos tido, de alguns anos para cá, surtos repetidos de uma doença que dizimou Pombais, dizimou Colombódromo e que se manifesta de maneiras variáveis. E por isso mesmo a gente fica na dúvida, será que isso é uma mesma doença? Alguns lugares é diarreia, outros lugares é problema respiratório, outro lugar são problemas neurológicos, e aí fica aquela porção de dúvida. Que doença é essa? Muitos, às vezes, ficam imaginando que seria salmonelose, ou mesmo pasteurelose, qualquer outra doença, e a dúvida vem persistindo. Na minha posição pessoal, eu sou um camarada que sempre mexeu muito com a paramyxovirose de galinhas. Tenho uma experiência grande, eu fui criador de galo de briga, pra vocês fazerem uma ideia. É uma das aves mais expostas que existe, porque você anda com ela pazinha para todo lado, então a imunidade tem que ser muito bem feita. E a doença é uma doença que, em relação às galinhas, foi considerada a vacina modelo, porque as vacinas protegem 999 por 1000, quando se conduz a vacinação da maneira correta. Em pombos, nós estamos nessa posição de dúvida, inclusive na hora de fazer diagnóstico através de universidades ou centros de pesquisa, é aquela coisa, como é que nós vamos levar nas universidades para fazer a pesquisa se existe o risco de fazer uma dizimação total, porque o Brasil conseguiu não ter mais a paramyxovirose das galinhas. E quando nós estávamos no auge desse processo de discussão, alguém publicou nos grupos um trabalho, a 150 páginas, um trabalho maravilhoso, de Dr. Cristiano Torres Carrasco, que, não sendo colombófilo, a pesquisa que ele fez, ele pesquisou também pombos convivendo no mesmo ambiente das galinhas. Ele pesquisou os títulos de anticorpos protetivos, que fica na dúvida, será que a vacina funciona? Bem, o Davi Gonçalves
me pediu que ampliasse o trabalho dele a nível de grupo. E eu falei, Davi, por que nós não vamos fazer uma coisa mais aprofundada e ver se nós conseguimos trazer o nosso próprio pesquisador de nível internacional, se ele... E aí a gente procurou. E o doutor Adriano, que é um camarada que podia fazer palestra aí recebendo uma fortuna, ele se prontificou a vir para aqui de graça, porque se interessou pelo trabalho. Nós convidamos, ele aceitou, então agora nós vamos convidar o doutor Adriano para... Pessoal, só fazer uma apresentação rápida, doutor Adriano. Ele é médico veterinário formado pela Unesp, Universidade de São Paulo. Ele cursou mestrado em medicina veterinária pela Unesp também e é doutor em microbiologia pela USP, Universidade de São Paulo. E ele é professor associado da Universidade Estadual do Centro-Oeste do Estado do Paraná. Então, nada mais... conhecedor de todas as informações em questão de doenças, está aí nosso palestrante de hoje, doutor Adriano. Boa palestra a todos. Bom, inicialmente, bom dia a todos. Agradeço demais o convite. Quando o colega Carlos entrou em contato comigo, eu trabalhei com pombos no meu mestrado e no meu doutorado, mas estudando com doença. E aí, quando ele trouxe essa possibilidade, me surgiu interesse na hora para entender um pouco da questão da columbofilia, que disso eu admito que não sei absolutamente nada, e entender como é que é toda essa questão. Conversando com alguns colegas agora no início da manhã, você começa a entender um pouco como é que é o funcionamento disso. E é importante, dentro dessa toda essa discussão que a gente vai fazer, eu até tinha preparado material, mas aí vamos fazer no bate-papo mesmo, porque eu acho que vai ser interessante. Importante é tirar as dúvidas de vocês, tá? Então, trabalhei com pombos no meu mestrado, com no meu doutorado com a doença de Newcastle. Utilizei eles, na verdade, como modelo experimental. Porque até contar um pouquinho da história, quando surgiu a possibilidade de trabalhar com esse agente viral, eu e meu orientador conversamos e aí a gente pensou, vamos pensar no modelo experimental. E aí, fazendo avaliação de estudos aí da literatura, vimos que o pombo, em outros locais, era recriminado como portador, como isso, como aquilo, toda aquela questão que vocês escutam e conhecem bastante. E aí decidimos avaliar o pombo. E, na verdade, o projeto, como começou pequeno lá no mestrado, lá em 2003, ele foi ganhando corpo com o desenvolver do trabalho. O que era no início para a gente trabalhar só para verificar o papel do pombo como portador, já trazendo um resultado importante, porque entre mestrado e doutorado eu avaliei a amostra de mais de 1000 aves. É importante ressaltar também aves de vida livre, de pombo de praça mesmo, capturado em praça, não foi nenhum animal de columbófilo, isso é importante sempre ressaltar. E aí a gente não tem histórico de onde o animal esteve, o que ele comia, qual a idade dele, então a gente tem uma dificuldade de informações importantes nisso. E das 1000 amostras, nenhuma eu consegui detectar o paramyxovírus. Detectamos outras doenças, alguns casos pontuais de salmonela, alguma coisa também de pequena monta de antígeno circulante de criptococcus. E aí, a partir daí, no segundo momento, surgiu no meu projeto, na minha questão do doutorado, verificar o papel dele de transmissor. E aí a gente conseguiu uma amostra do vírus da doença de Newcastle de alta patogenicidade, que ela, para vocês terem uma ideia, a galinha, a ave comercial, ela é uma amostra tão agressiva que matava as galinhas em 3 dias pós-inoculação, e nenhum pombo ficou doente. Nenhum pombo. E a gente fez alguns pilotos em cima disso, inoculando os pombos até com doses extremamente altas, em nenhum momento eles ficaram doentes. E aí a gente leva a grande questão de uma importante relação do agente viral, daquela amostra viral,
com o hospedeiro, tá? Então a gente entende, quando a gente fala dos vírus de Newcastle, ele tem uma grande adaptação parasita hospedeiro. Então o vírus ele tem que adaptar àquela espécie. E no caso dessa amostra não tivemos nenhum tipo de sinal clínico, e aí a gente foi testar o programa de vacinação. Utilizamos a vacina Lassota, conforme a recomendação do fabricante, uma gota ocular, né? A gente fala óculo oral porque você vai no olho, a boca fica azul pelo corante, então porque o principal sítio de replicação do agente é no trato respiratório superior. E a vacina foi altamente efetiva. Aí a pergunta mas como é que você sabe que ela é efetiva se os animais não ficaram doentes, né? Porque a gente vacinou esses animais e acompanhou a eliminação viral por prova molecular. E os animais vacinados eliminaram por 1 ou 2 dias o vírus, e esse vírus que eles eliminaram não foi capaz de matar as galinhas. Que eu coloquei galinha sem nenhum tipo de anticorpo para o vírus de Newcastle junto com esses pombos. Então a vacinação ela é altamente efetiva, inclusive na dose recomendada pelo fabricante. Algumas dúvidas, até conversando com colegas, surgiram, e eu acredito que seja uma dificuldade de vocês, porque as doses de vacina da Lassota, ela vem para frango que vem 500 doses no frasco, 100 doses no frasco, e geralmente não tem esse tanto de pombo para vacinar. Dá tranquilamente, por exemplo, para você aumentar a dosagem dela. Eu vou aumentar a dose para não desperdiçar a vacina. Pode fazer tranquilamente. O único cuidado que vocês devem ter é porque a vacina, a Lassota é uma vacina viva. Se ela é viva, ela simula no hospedeiro uma multiplicação viral sem, teoricamente, causar doença. Só que essa multiplicação viral vai ser no epitélio respiratório da ave. Se você tem um ambiente onde a ave não tem um processo de sanidade legal, onde você tem muito contaminante, onde você tem principalmente uma demora em limpeza de recinto, onde tem uma quantidade muito grande de amônia, por exemplo, você pode ter problema respiratório, não por conta da vacina, mas pela a multiplicação viral, que ela é uma porta de entrada para a bactéria oportunista. Então você pode ter secundariamente, usando uma dose muito alta, problema respiratório por multiplicação bacteriana secundária. Tá? Mas a vacina ela funciona. Eu acho importante essa discussão dentro das associações de vocês, principalmente pensando em programas sanitários. Inclusive, até como sugestão, sei que isso na verdade é algo extremamente polêmico no sentido do quê? De se normatizar, mas é importante que vocês comecem a pensar como associação em estabelecer algumas questões de programas sanitários, até mesmo para orientar os criadores. Né? Vamos buscar, qual é o nosso problema? O colega falou que o problema hoje está em questão de salmonela, que eu já fiz algumas coisas, já faz um pouco mais de tempo também com salmonela também. Conheço grandes colegas que trabalham com salmonelose, que posso fazer um meio campo para trocar uma ideia. Então, salmonela, programas de vacinação de Newcastle, acho que estabelecer alguma coisa disso facilitaria, porque sabendo agora, conversando com vocês, eu aprendi que a realidade da columbofilia é completamente diferente e o espectro de doenças também é diferente quando a gente fala da avicultura comercial. Né? Fiquei sabendo que os pombos podem chegar a 12, 15, 18 anos de idade. Se a gente comparar com uma galinha que vai viver uma de postura 6 meses, 8 no máximo, o espectro de doenças e de susceptibilidade ele é completamente diferente. Então, estabelecer algumas questões de programas sanitários, e para isso também me coloco à disposição. Né? Carlos tem o meu contato, deixei meu contato com outras pessoas, posso passar, não tem problema nenhum, para auxiliar nessa questão. Acho que é importante estabelecer alguma coisa e, principalmente, tirar a dúvida de vocês. O que é o caminho, qual que é o problema que vocês estão tendo, e se está tendo problema também na ausência de diagnóstico, que isso eu acho que é um problema. Né? Falando do outro lado, estando na parte técnica da questão, a ausência de diagnóstico, de muitas vezes, morreu, mas por que morreu? Como é que eu vou adotar? Não que, e aquela conduta, não, animal doente, ele vai ser, eu acho que é perfeito, acho que é um sistema sanitário fantástico isso daí, mas descobrir por que morreu, acho que é importante também. Principalmente para você começar a se preparar e adotar programas